Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Canto Direto. O programa onde passamos em revista todas as incidências da jornada da Liga Portugal Bwin. É com enorme prazer que dou as boas-vindas aos nossos três comentadores residentes, o Jorge Montes. Boa noite pessoal. O Bruno Ferreira. Boa noite a todos. E o Cristiano Libório. Olá pessoal, boa noite, um abraço. Hoje, uma vez mais, diretamente de suas casas, porque esta variante Omicron a isso obriga. A 18ª jornada da Liga Portugal Bwin decorreu este final de semana e ficou marcada pelo empate do Benfica na Luz com o Moreirense, que atrasou ainda mais os comandados de Nelson Veríssimo na tabela classificativa em relação aos dois primeiros classificados, o Porto e o Sporting, que venceram respectivamente o Bessade e o Vizela. Vamos diretamente para a pergunta da semana. A semana passada perguntámos se o Benfica precisava de ir ao mercado para solidificar a ideia de Nelson Veríssimo, o 4-4-2. E eu vou começar precisamente com o Cristiano Libório. Querido amigo, muito boa noite. Cristiano, o Benfica precisa de reforços? Boa noite a todos mais uma vez. Como respondi à pergunta a semana passada, Ricky, vou dizer a mesma esta semana. E viu no jogo, e não vou falar muito do jogo ainda, mas vimos que a criatividade está lá, o potencial está lá, as oportunidades são criadas, mas não são finalizadas. Eu seria um pouco ridículo se dissesse que o Benfica precisaria de ir buscar mais avançados ou mais pontas de lança, com tantos que lá têm, ou tantas ideias de jogo que pode criar num jogo em si. Penso que não será uma necessidade de ir buscar reforços. Já disse que seria uma necessidade de um pouco de limpeza de alguns jogadores e de algumas ideias de jogo que ainda devem estar na mente dos jogadores. Vê-se que o Nelson Veríssimo está a fazer um trabalho em tentar mudar a tática e a mentalidade de jogo. Penso que não será reforços a solução para a melhoria do plantel imediata. Nós sabemos que isto é uma coisa, não sabemos quanto tempo o Nelson vai lá estar, esperemos que esteja até ao fim, obviamente, e não sabemos quais são os planos, mas penso que ir buscar reforços seria um bocado infantil a este ponto. Obrigado, Cristiano. Eu vou perguntar agora ao Bruno Ferreira. Bruno, a tua opinião. Acreditas que o Benfica e Nelson Veríssimo necessita de sangue novo, novos jogadores, para implementar aquele que é o seu modelo tático preferido, o 4-4-2? Acho que não. Eu acho que por acaso é pelo contrário. Se calhar vão ter que reduzir o plantel. Há soluções dentro da equipa B, porque há jogadores de qualidade na equipa B, em que sabem muito bem o sistema de jogo do Veríssimo. Há também jogadores que são importados pelo Benfica, que podem voltar, têm jogado ou pouco, ou não têm jogado tão frequentemente como se calhar queriam. Por acaso eu acho que o mercado em termos de compra não é preciso. Agora, de fazer jogadores regressar ou promover jogadores da equipa B, é isso vejo que pode acontecer. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos agora ao meu querido amigo Jorge Montes. Muito boa noite, Jorge. A tua opinião sobre este tema? Boa noite, ouvintes. Telespectadores. Não, o Benfica não tem que ir comprar jogadores, ou não deve ir comprar jogadores. Deve sim reorganizar-se, ver o que lá tem em casa, inclusive tem que encurtar o plantel na perspectiva do novo treinador e na perspectiva de quem vê de fora. A minha casa está arrumada, a do Benfica tem que ser arrumada. Não vou dizer muito mais, tem que arrumar a casa. Obrigado, Jorge. Antes de irmos à análise da jornada, a semana passada deixámos um tema pendente que teve mais desenvolvimentos esta semana. O Benfica esteve novamente no centro das atenções a semana passada, quando foram reveladas várias escutas telefónicas que comprometeram Luís Filipe Vieira, que é agora também associado a uma fortuna no Dubai,
para além de ter movimentado qualquer coisa como 130 milhões de euros numa conta com a mulher. A pergunta que ficou pendente era se poderá a posição de Rui Costa como presidente do Clube da Luz e antigo vice-presidente de Luís Filipe Vieira ser fragilizada depois de ter sido insinuado que estaria ao corrente de algumas das movimentações do antigo líder do Benfica. Cristiano Libório, 30 segundos. Nós sabemos que há sempre especulação e até este ouviu aquilo, este disse aquilo, aquele estava envolvido, e eu vou dizer a mesma coisa que disse há anos atrás, quando foram outros clubes e recentemente com o antigo presidente. Se as provas vierem acima e se provar que esta pessoa envolveu ou mexeu em dinheiro do Benfica para razões clandestinas ou não envolventes com o clube, têm que ser punidos devidamente e a tempo que faça sentido, não é anos depois, meses depois, como nós vimos acontecer com treinadores e outras coisas. Okay? Isto tem que acontecer rapidamente e com eficácia. E se houver provas e se os tribunais decidirem que sim, tal como este caso ou outros casos, têm que ser punidos devidamente com a lei. E os jogadores têm que continuar a jogar e a fazer o trabalho deles. Mas a lei é a lei e quando se infringe a lei tem que se pagar o preço. Obrigado, Cristiano Libório. Jorge Montes, a tua opinião sobre este tema? Ricky, se eu me alongar um bocadinho aqui, eu depois vou-me encurtar. Eu dou-te 15 segundos mais, está bem? Mentira. Eu vou-me encurtar nas situações do jogo, porque isto, na verdade, não mexe diretamente comigo, como a gente sabe, isto é um problema do Benfica, mas mexe com a sociedade, mexe comigo também. Todos os dias abrir o jornal é sempre a mesma coisa, amanhã, é todos os dias, pronto, foi hoje, amanhã já sabe outras coisas. E gostaria de começar no princípio da minha opinião, para as pessoas ficarem informadas, para vocês, meus colegas, saberem o que é que eu penso. Independentemente do desporto, há uma sociedade, há amizades, há famílias que estão em casa. E há o nosso país de origem, Portugal. Eu penso que o pilar número 1 de uma sociedade democrática, de uma sociedade que supostamente se tinha construído depois do 25 de Abril, que é o que se diz e é o que se fala, mas não está feito, na minha opinião. Mas uma sociedade democrática, o pilar número 1 é a justiça. E depois eu diria a saúde, mas pronto, a justiça é o pilar número 1 para as pessoas saberem que se defendem, que se podem defender, que se podem justificar e as coisas decorrerem de uma forma democrática, como é a palavra. E isso está tudo mal, começa logo mal aí. A justiça em Portugal não está a atuar, ou por outra. Está a atuar, mas está a demorar tempos infinitos que, até a mim, eu fico angustiado já com isto. Isto já não consigo, sinceramente. Se me perguntarem agora sobre o Benfica, sobre o Porto ou sobre o Sporting, em relação às escutas, isso, eu já não tenho vontade nem de falar. Porque é tanta coisa, é uma enxurralhada de notícias todos os dias, a qualquer hora. Abres um canal de televisão, abres um jornal, é só isso. E então os processos estão a demorar. O que isto agora precisa, e o que eu quero ver, é os processos a serem decididos. Temos a falar dos vouchers, temos a falar do topeira, temos a falar do cartão vermelho, temos a falar do cartão azul, temos a falar dos e-mails. É tudo ao mesmo tempo, que está tudo por resolver, é tudo uma enxurralhada de informações, está-se a entrar num ponto que agora até acho que é mesmo ridículo. Há um comentador num canal em Portugal que diz mete nojo, e na verdade está a meter nojo. Está a meter nojo a forma como agora vêm também as escutas. O segredo de justiça não está a existir. Isso faz parte da justiça, é parte integrante das leis, é parte integrante da sociedade. O segredo de justiça não está a existir. Estão a sair conversas privadas entre treinadores, jogadores, empresários, que não têm nada a ver com as acusações, não têm nada a ver com estes problemas. Zero, bola. E está, eu ia dizer, mas como tu não tens o apito, está a cabeça das pessoas com conversas que é pura e simplesmente proibido de o fazer. E então os mídias conseguem comprar a justiça de certa forma. Eu sei por pessoas, eu tenho jornalistas conhecidos em Portugal, até bem implementados na sociedade, que sabem que os próprios jornais compram as notícias de uma certa forma, não sei como, mas compram as notícias para sair para a rua. Compram escutas para sair para a rua. Isto é uma vergonha. É uma pobre sociedade, não é assim? É uma pobre sociedade. E então não há uma forma da gente começar a falar eu já vou ao Benfica rápido. Eu só queria dar esta situação, e até porque eu sou
eu sou de uma geração que o gerente do banco, o gerente bancário, era mais importante que o presidente da Câmara da cidade. O gerente bancário era mais importante que tudo. Eu lembro-me do meu pai, o que ele queria era o gerente bancário ser conhecido e estar bem com ele. Portanto, isto para dizer que o Luís Filipe Vieira tem culpa, todos têm culpa destes milhões. É verdade que o Benfica movimentou milhões e milhões, bilhões de euros nestes 20 anos do Vieira. Mas uma coisa é certa, e a mulher do Vieira, a senhora Wanda, também diz e com razão. E eu, desde o apito dourado, para os amigos do Porto, também digo e com razão. As vitórias encobrem tudo. Os clubes ganhando, não passa nada. É como na sociedade quase. Nem querem votar, querem que os partidos vão lá para a frente. Mas depois dizem mal do país, dizem mal da sociedade, dizem mal do governo, dizem mal da justiça, dizem mal da saúde. Não se vai votar. E no futebol vão votar, mas vão votar. Vou-me espalhar agora um bocadinho, só para dizer que o Rui, antes do Rui Costa, o Luís Filipe Vieira ganhou as eleições porque aquisições milionárias, porque foi buscar o Jorge Jesus e só por aí. Não foi por ter um projeto, porque ele, meses antes, estava a dizer que apostava na juventude. Passado uns meses, o senhor dos frangos, ou das galinhas, ou dos porcos, ou whatever, mexeu-lhe na cabeça, começou a comprar jogadores num investimento multimilionário. E depois teve que ir buscar os Jesus para ganhar as eleições. O Rui Costa ganhou as eleições do Benfica pelas vitórias nas Champions. Não foi porque apresentou um plano aos sócios, não foi porque disse, olha, eu vou fazer uma separação com a direção atrasada e agora vai ser assim. Nada. Mas já lá vamos aí, porque temos vários assuntos também. Ok, mas Jorge era o que eu estava a dizer. Depois eu corto os minutos. Tá bem. Exato, eu depois posso não falar. Tá bom. Estender aqui um bocadinho só para pôr a minha base não faz sentido, estás a perceber? E então, isto para dizer que agora o Rui Costa continua a dizer, sei dele, não o conheço pessoalmente, mas tenho uma impressão tremenda como um ser humano, como um homem honesto, correto. Mas pronto, há uma situação nos bombeiros, nunca fui bombeiro, mas há uma situação que a gente todos sabe, que às vezes para apagar um fogo tem que se mandar gasolina, tem que se incendiar mais. Eu penso que o fogo do Benfica é mais ou menos assim. O Rui Costa ainda vai ter que incendiar aquilo mais, para chegar o Benfica vai ter que bater no fundo para dar a volta, porque aquilo não é só meros jogadores no balneário, aquilo não é só tirar o Pizzi ou o Rafa, que o Pizzi ainda desconfia um bocadinho, o Rafa não, o Rafa é um puro miúdo, quer é jogar à bola, mano. O Rafa não, o Pizzi talvez. Jorge, já lá vamos a isso, vamos agora. Pronto, Bruno Ferreira, precisava da tua opinião e tenta manter os 30 segundos, está bem? Finalizar em relação ao Rui Costa? Sim. Bruno Ferreira? Bom, este caso ainda vai dar muita tinta, vai correr muita tinta. Portanto, uma coisa é certa, o Rui Costa neste momento não está a ser muito bem visto por muitos benfiquistas. Muitos deles agora estão mesmo a perceber o que está a passar, o que estava a passar no Benfica. Eles querem agora saber a verdade e neste momento o Rui Costa está numa situação em que ele tem que começar a provar que não é envolvido ou não está envolvido ou não sabia mesmo de nada, que duvido, mas pronto. Agora isto é um dia cada vez e vai haver muita coisa que ainda vai sair, incluindo o Sporting. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos então aos resultados e à classificação da jornada. Boa Vista 1, Gil Vicente 1, Benfica 1, Moreirense 1, Braga 0, Marítimo 1. Santa Clara 2, Tondela 2, Vizela 0, Sporting 2, Famalicão 0, Paços de Ferreira 0. Bessade 1, Futebol Clube do Porto 4, Portimonense 1, Vitória de Guimarães 1, o Estoril Aroca foi adiado para 27 de janeiro. Na classificação, primeiro o Futebol Clube do Porto com 50 pontos, segundo o Sporting 47, terceiro Benfica 41. No final da classificação, o Bessade é cada vez mais último com 11 pontos,
Aroca também no lugar de promoção com 14. Vizela, Famalicão e Moreirense, 16 pontos. E vamos ao primeiro grande jogo da jornada, que envolveu o Benfica. O Benfica voltou a perder ponto na Primeira Liga Portuguesa de Futebol ao empatar em casa com o Moreirense a 1 golo. O lateral direito Gilberto fez um autogolo num corte mal medido, que levantou polémica, que só foi atenuado com o golo de Darwin Nunes aos 65 minutos. Esse foi o golo 6.000 dos encarnados no campeonato principal. Eu dou a palavra ao Cristiano Libório. Cristiano, o jogo da Luz foi uma decepção para os adeptos benfiquistas. Não, sim, claro, o jogo foi uma grande decepção, não é? Como nós, benfiquistas, vimos o jogo e eu até me custa repetir várias coisas que já disse aqui no programa com respeito à ineficácia do Benfica em termos de finalização, que até lembro-me que uma vez disse que estava com a esperança que quando o Seferovic voltasse, que fosse ele que conseguisse finalizar onde os outros não estavam a conseguir com tanta eficácia depois daquele declínio que se notou passado os primeiros meses do campeonato. Mas olhando este jogo, é um pouco chato rever o jogo e ver que parece que fizemos 16 remates, não vou dizer a baliza, de 16 remates, 11 não foram enquadrados. E como nós sabemos, o remate enquadrado inclui o que foi à trave e o que foi ao poste. O gol que marcamos foi um gol caricato. Daqui foi um gol que entrou, por palavras mais simples, à sorte, foi num ressalto, no alívio. Como toda a gente com dois olhos que viu o jogo consegue perceber que há um fora de jogo nítido no gol do Moreirense. O Benfica tem razões de queixas, portanto, do VAR. O Benfica, eu não vou aqui, eu já concordei com o Jorge, até quando nós já falamos dos árbitros, e não vamos estar aqui a falar do tempo de outrora, não se pode culpar só os árbitros, sim, pode-se culpar no erro, mas obviamente a justiça é feita e foi feita, não é? Marcamos o gol logo a seguir, também numa situação caricata, não foi jogada construída e ficou tudo empatado à mesma. Mas o Benfica tem que se queixar de si próprio em não conseguir finalizar as oportunidades e não conseguir perceber. Eu não vou estar aqui a dar minutos de jogo, todos nós vimos o jogo que quisemos ver o jogo, mas olhando ao jogo, o Benfica criou várias situações de ataque, tudo pelo lado direito e tudo com cruzamentos a vir para a frente da defesa. Ouvi vários programas a dizer a defesa do Moreirense foi espetacular, jogaram bem a defesa. Eles fizeram o básico do básico, a bola veio cruzada em arco, eles de frente, era só aliviar a bola. E não foi nenhum cruzamento de perigo. Penso que o único cruzamento de perigo que veio do lado direito foi, neste caso, o Gilberto, quando lá estava. Foi que o Darwin saltou alto demais e desequilibrou-se e podia ter marcado. Que foi ao segundo posto do guarda-redes. De resto, não houve grande perigo. O Moreirense até fez os dois primeiros remates do jogo, antes do Benfica ter feito qualquer remate. E o primeiro remate que o Benfica fez não foi um remate vindo de cruzamento, foi um remate já dentro da área, jogada corrida, que o Rafa bate com a bola na trave. Mas não podem ser sempre os mesmos. Olhamos ao jogo anterior, foi o Grimaldo que marcou o segundo gol, não é? Um defesa de esquerdo, não pode ser assim também. Os avançados com as oportunidades que tiveram, que é claro, o Seferovic teve oportunidades claras, tivemos também o Darwin com outras oportunidades, têm que ser finalizadas, porque depois só vai dificultar a situação. Em termos do jogo... O Moreirense fez antijogo? O Moreirense fez antijogo? Antes disso, tu estás a tentar puxar palavras, ok? Óbvio, mas já vou ao antijogo. 4-4-2. A única coisa que eu condeno no 4-4-2 foram os dois avançados jogarem em linha. Não viram mais recuado. Penso que isso não ajudou muito o facto no meio campo estar o João Mário e o Paulo. O Paulo Bernardo foi mais puxado à linha do lado direito, mas ele não é naquela posição que joga. Penso que ele jogou bem, mas que os dois avançados em linha à frente não ajudou muito a situação. Quando as trocas foram feitas, penso que melhorou. Teria substituído o João Mário primeiro do que o Paulo Bernardo, penso que ele estava a ser um dos melhores em campo, mas enfim, eu não sou o treinador e o Nelson Veríssimo a confiar no projeto que ele está a criar. Se o Moreirense fez antijogo, pessoal, o antijogo é parte do jogo. Nós sabemos que certas equipas, quando têm certos resultados, vão fazer um certo antijogo, mas isso acontece em todos os jogos.
ok? Infelizmente é normal. Há países que não se vê tanto isso acontecer. Mas em Portugal acontece. E os jogadores sabem que podem fazer e que só vão levar amarelos. Acredita-se que os árbitros deveriam ser mais... usar um critério diferente? Eu penso que se usasse um critério diferente, quando é um óbvio antijogo, que houve uma situação com o jogador, não me lembro qual é que foi, não estou aqui para estar aqui a memorizar nomes de toda a gente, com defesa do Moreirense, ia marcar um livro já no fim do jogo, levou o amarelo, depois não marcou o livro, veio o guarda-redes marcar, disse ao guarda-redes para vir marcar. Esse jogador levava o amarelo e levava logo o segundo amarelo a seguir, também porque já fez aquilo de propósito e está a gozar com o árbitro e com toda a gente a ver o jogo. Pode ser assim. Agora, em termos de antijogo e tempo de compensação, eu condeno o VAR, okay? Neste caso, pelo erro que fez, mas o Benfica tem as culpas de não finalizar as jogadas. Mas ele estava fora de jogo, porque o jogador salta à frente do Otamendi e interfere com a jogada, independentemente de tocar na bola ou não. Fez-se a jogada, é fora de jogo. O segundo jogador que estava fora de jogo não se fez a jogada. Esse muito bem. Okay? Em termos do tempo dado no jogo, okay? Podemos até olhar ao jogo do Porto com o Bessado. Penso que o árbitro fez um bom trabalho na primeira parte, houve muitas paragens, houve situações em que o jogo parou, ele deu 7 minutos, logo na primeira parte, muito bem, ok? No jogo do Benfica houve 10 substituições, houve na segunda parte, jogadores, e só o tempo que deram, não, também estão a gozar com as pessoas, não dizendo que isso ia ajudar o Benfica a talvez marcar, porque como nós vimos, não aconteceu durante o jogo. O Benfica tem que sim culpar-se a si próprio em não finalizar as oportunidades que teve, mas a influencia sempre um pouco o resultado quando vê-se que a situação aconteceu, não se viram as linhas, não houve mais repetições, e eu penso que o árbitro teve bem em deixar a jogada correr, ser gol e depois reverem. Mas acho estranho não terem dado fora de jogo. É uma crítica que estás a fazer à BTV, porque é a televisão que transmitiu o jogo. E vou ser honesto, eu não sei quem é que manda as imagens. Se é a Sport TV que manda, e eu não vejo os jogos, eu vou já dizer aos telespectadores, eu não vejo os jogos em canais portugueses. Desculpem, mas eu não consigo ouvir os comentadores e eu acho ridículo porque nota-se qual é que é de qual clube e ninguém é ridículo. Então vejo os golos noutro canal, neste caso vocês podem saber qual é que é o canal, e eu convido a todos a não verem os jogos nos canais portugueses para vocês ouvirem o que os relatadores e comentadores dizem do nosso futebol, dos nossos jogadores e das nossas arbitragens. Convido vocês a verem noutro canal e podem fazer comentários para a semana. Eu vou passar agora a bola ao Bruno Ferreira. Bruno, o Benfica foi prejudicado pelo árbitro quando este validou um fora de jogo que aparenta ser claro no autogol de Gilberto. Parece que sim. Na imagem parece que o jogador está um bocadinho adiantado e há um tipo de interferência na jogada e pronto, e o Moreirense marcou o golo. O Moreirense eu acho que teve uma boa estratégia para o que tem em termos de plantel. O contra-ataque foi muito bom. O Benfica subia muitos números para a frente. O Moreirense contra-atacava com 3 jogadores muito rápidos e criava um perigo. Não era constante, mas era já criavam oportunidades de golo ou meia oportunidades de golo. E aí o Benfica estava sempre um bocadinho ficar em sentido. Agora o Benfica teve várias chances de golo, como o Cristiano falou e bem. Teve inúmeras chances de chances de eficácia. Eficácia é uma coisa que, pronto, o Benfica tem tido algum azar em alguns jogos. O Benfica não jogou assim tão mal, mas a finalização foi, claro, péssima. E aí
é que o Benfica pode se criticar. O Benfica pode se criticar a si próprio, porque teve várias chances de golo para ganhar o jogo, não conseguiu marcar, e os adeptos agora estão muito chateados com o Benfica, com o plantel, e eu acho que isto já vai mais além, não só do Rui Costa, há certos jogadores que eu acho que já passaram o seu tempo, e eles têm que ser despachados. Ainda faltam uns dias, 2 semanas nesta janela de transferência. É melhor tentar mudá-lo já, para ver, porque nós vamos falar isso do Porto, e eu vou ter uma opinião muito similar. Há certos jogadores que já não valem a pena estar lá, porque estão a fazer mais mal do que bem. Vertonghen ficou no banco, Morato foi o central titular. Surpreendeu-te esta opção de Veríssimo? Não, eu acho que o Veríssimo está, neste momento, está a experimentar certos jogadores. Num plano, se calhar, meio indireto, já está a planear a próxima época, mas já com a procura do plantel ideal para atacar a próxima época e tentar continuar na luta. Só acabamos a primeira jornada da segunda volta e ainda falta muito jogo. Jorge Montes, a tua opinião sobre o jogo da Luz? Como nós sabemos, até os animais têm sensibilidades e virtudes diferentes, e isto para dizer que a Águia Vitória não foi ao pouso, não conseguiu ir ao pouso logo do princípio. Nem a coitada da Águia está descansada, se calhar até ela tem que ser mudada. Não deixaste acabar há bocado, mas eu vou acabar e agora vou resumir o jogo. O Rui Costa disse que assinava de cruz, assinava os papéis e não tinha conhecimento do resultado das coisas. E agora, amanhã, vai sair escutas, amanhã no Correio da Manhã, a página é que o Rui Costa estava em desacordo com os negócios milionários de Luís Filipe Vieira. Portanto, há aqui uma contradição. Se ele estava a assinar papéis sem ver, se estava também a saber que havia negócios que ele não estava de acordo, era bom ele ter visto os papéis que assinava. Mas isto é só uma parte que é impossível o Benfica estar bem. O Benfica não jogou com intensidade, o Benfica está até eu estou a ficar triste porque trabalho lá com os bancos em Portugal, quer falar com as pessoas, está tudo desanimado, nem querem já emprestar dinheiro nem nada. Em relação ao jogo, foi um jogo que o Benfica faltou-lhe intensidade, foi um jogo em que eu acho que o gol do Belenenses, Bruno, do Moreirense foi mal, devia ter sido anulado, porque o jogador saltou e interferiu na jogada, não interferiu diretamente, não tocou na bola, mas estava a 2 metros do Otamendi, e ali na confusão da grande área devia ter sido fora de jogo. Assim como acho que o Cristiano tem razão, só 6 minutos no final foi muito pouco, devia no mínimo 10 minutos, porque houve muitas substituições e o jogo parado. Em relação aos golos, foram umas carambolas sem jeito, bate aqui, bate ali, entra, bate aqui, bate ali, entra. O jogo foi, naquele estádio, neste momento o Benfica está deprimente, as coisas não estão a correr bem e é uma pena, sinceramente. Agora, muito do coração, mesmo a dizer a vocês todos benfiquistas, esportistas, portugueses, nós desportistas. Um Benfica bom faz o Sporting e o Porto melhor. E faz falta o Benfica bem. E, sinceramente, o nível do clube, as multidões que tem, não pode estar assim. Mas pronto, vocês é que têm que arrumar a casa. Em relação ao jogo, foi o que eu vi. Os sócios merecem mais, exigem mais. O Rui Costa tem que fazer qualquer coisa nisso. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora ao segundo jogo da jornada, que envolveu os grandes. O Sporting foi a Vizela vencer por 2-0. Foi uma exibição segura quanto baste. O Sporting não se atrasa e continua com expectativas de conseguir defender o título. Os Leões, que vinham da primeira derrota no campeonato, frente ao Santa Clara, adiantaram-se no marcador aos 28 minutos com um gol do Pedro Gonçalves. Pote regressou aos golos e ampliaram a vantagem aos 42 por Daniel Bragança. O jogo ficou marcado por muitas escaramuças, episódios que em nada dignificam o futebol. Nuno Santos respondeu a provocações dos adeptos do Vizela e gerou-se
uma tremenda confusão com vários elementos a serem expulsos. Jorge Montes, começo por ti. Como é que viste esta vitória do Sporting em Vizela? Com agrado, uma vitória importante depois para o campeonato termos perdido em Santa Clara. Jogar com o Lessa para a taça já foi um upgrade, já jogámos melhor. E antes de ontem, não é? Ontem. Fizemos uma exibição consistente, com muita intensidade, como o Ruben Amorim exige, como é suposto. Houve ali uma situação, o Vizela, um adversário difícil, um campo difícil, o Vizela bem organizado, tem dado réplica aos grandes, não está bem na classificação por motivos alheios, mas nota-se que é uma equipa consistente, um treinador com ideias fixas. Houve aqui uma situação que passou ao lado de muita gente, mas nós atentos e sportinguistas estamos atentos. O Ruben Amorim fez neste jogo uma situação que é ímpar, que só grandes líderes, só grandes visões, juntamente com a direção. Houve aqui um trabalho de equipa tremendo. E vou dizer o que é que eu quero dizer com isto. Foi o Mateus Nunes para o banco. Importante, chave. Isto até ajuda, isto foi uma grande ajuda para o Mateus Nunes abrir os olhos e saber onde é que está. Mas só treinadores com nível, só gente atenta e profissional é que fazem isto. O Mateus Nunes foi para o banco porque anda mais ou menos desagradado pelas aquelas coisas que eu disse que metia nojo, por aquelas escutas que não têm nada a ver com as acusações, mas saiu. O Hugo Viana estava a falar com o Jorge Mendes, que gostava de colocar o Mateus Nunes num clube para o Sporting fazer dinheiro, e ele, pelos vistos, pelas palavras que o Ruben Amorim disse também muito suavemente, depois do jogo, quando lhe perguntaram: Ruben, porquê é que o Mateus Nunes não foi titular? E ele disse: pelo adversário, os jogos são diferentes, mas depois foi à ferida, depois disso. E pelo dia-a-dia, exatamente a dizer que ele não está nos treinos a mostrar o que já mostrou quando quis se ingrar, quando quis entrar para o plantel. O ano passado, como suplente do João Mário, ele esta semana não tem feito isso. Então, olha, boa sorte. Entrou o perfume de Portugal, o Daniel Bragança, que é um craque, que eu estou deserto para aquele homem jogar os jogos a efetivo, como fez agora. Que dá, o futebol é diferente, é um futebol, é pura magia. Aquele meio campo fica diferente. E então ele fez isso, pôs o Mateus Nunes no banco para dizer: amigo, é assim, isto subiste a punho, mas cais de 1, 2, 3. Aqui nesta equipa, neste grupo é assim. Se não te aplicares, se pensas que é craque, vais para baixo. Nuno, as provocações no final do jogo, Nuno Santos reagiu mal? Sim, o Nuno Santos reagiu muito mal e agora já falar nisso. Parece-me que queres despachar hoje, Vic. Não, estou a olhar para o relógio. Estou a brincar. O Nuno Santos reagiu muito mal. Eles não podem fazer isso, independentemente da gente saber que o Vizela é um clube ali do Norte e os vizelenses são do Vizela, e depois o clube deles é o Porto. Ele de certeza que ouviu muitas bocas naquele flanco, mas o jogador tem estatuto, ganha o suficiente, tem a cultura, ou deve ter a cultura, para não reagir, especialmente para a bancada. Às vezes não é fácil, e todos temos o sangue, uns mais quente que outros, mas ele não pode fazer aquilo. Como também não pode fazer o que tem feito em vários jogos, já não é o primeiro que eu vi, leva um toque nas pernas e queixas da cara, por exemplo. Portanto, ele tem que retificar, porque ele é um jogador excelente, é um jogador com muita intensidade, está sempre a subir e a descer, corre muito, corre quilómetros, é um jogador que se conseguir disciplinar nestes dois aspectos, é um jogador top. Não teve bem, com certeza. Vitória claríssima, podia ter sido por mais. O trio de ataque, o PSP, a PSP do Sporting, jogadas espetaculares. O Paulinho encheu umas medidas, não marcou gol, mas encheu umas medidas a defender, a cortar bolas, a dar bolas aos jogadores. Espetáculo. Não é questão, não é problema para os sportinguistas. Foi como eu vi. Cristiano Libório, como é que viste este Vizela Sporting? Penso que até há pouco a dizer concordo com tudo o que o Jorge disse, até tentar explicar um pouco com a situação do Santos no fim do jogo, mas o Jorge falou bem, os jogadores têm que ter calma nestas situações. Mas eu gostava de dizer duas coisas. Número 1, os 2 golos do Sporting foram golos espetaculares. Gostei de ver os golos, foram mais passos para a baliza do que outra coisa. Adorei ver as jogadas e dá-me prazer ver quando há golos assim nesta situação.
Parabéns ao Sporting, jogaram bem, jogaram excelentemente bem. Mas também queria dar queria dizer que o Vizela tem vindo a ser uma equipa que este ano eu tenho apreciado ver o futebol deles. Acho que estão a jogar muito bem. Não têm conseguido muitos resultados positivos, vamos dizer, têm vários empates, mas eu diria que o futebol que eles estão a jogar é um futebol muito bom de se ver e espero que eles consigam um lugar bom na tabela este ano e que para o ano continuem com este trabalho que eles estão a fazer, porque penso que é um futebol muito positivo. Falamos de antijogo, eles até, é uma equipa que nos jogos não vi fazerem nada disso ainda. Muito bom jogo. E o Sporting jogou muito bem, tenho pouco a dizer do Sporting. Houve a polémica de dizerem o gol fora de jogo e tal, mas penso que foi bem assinalado. Depois também houve a situação do Coates, da entrada que o Coates fez do princípio do jogo, que foi falado até entre nós um pouco, que, como nós falámos dessas situações de pisadelas, tudo depende do critério do árbitro, de onde é no jogo, a que minuto é que foi, se foi com intenção, se foi sem cabeça. O árbitro aqui entendeu que foi só amarelo. Foi só amarelo. O árbitro entendeu que no jogo do Benfica não foi fora de jogo. Não foi fora de jogo. Não podemos voltar atrás, podemos criticar e especular. Mas parabéns ao Sporting, foram 2 grandes golos e podiam ter sido mais, mas o Vizela também mostrou que não ia deixar isso acontecer. Bruno Ferreira, o teu comentário ao jogo de Vizela e à vitória do Sporting, e já agora também, houve ou não houve penalti sobre o Paulinho, e achas que Coates foi bem administrado com o cartão amarelo ou se deveria ser vermelho? Bom, em termos do jogo, o jogo foi muito bem jogado das duas equipas. O Vizela joga ou pratica um futebol muito positivo. Procura jogar o jogo, não procura fazer antijogo, nem nada disso. Eles jogam um jogo puramente e tentam jogar olhos nos olhos, seja com quem for. É muito bom ver no futebol, em Portugal, uma equipa pequena que quer disputar o jogo entre si e quem ganha, ganha. O Sporting foi eficaz, o Sporting marcou quando tinha que marcar. Eu quero ver agora, porque foi uma deslocação difícil, mas vamos ver como é que o Mateus Nunes vai reagir. O Sérgio Conceição tem feito isso com vários jogadores, quando as coisas não estavam muito bem, ele metia no banco, e ver se havia reação ou não do jogador. O jogador teve, vamos ver se vai ter reação. O Daniel Bragança também é um jogador com muita qualidade, é um jogador muito criativo, e o Sporting mereceu ganhar porque marcou golos. O Vizela, eu não me lembro do Vizela criar muitas oportunidades de golo. Jogar o jogo, jogou. Agora, criar oportunidades de golo não foi assim tanta. E mesmo assim, não foi eficaz, portanto, a vitória é justíssima. Em termos de se o Coates merecia o cartão amarelo, foi uma falta. O árbitro decidiu dar o amarelo, tem que lhe dar amarelo. E depois a outra pergunta foi... O penalti sobre o Paulinho. Há penalti? Não há penalti? Para mim não é, mas pronto. Também o Sporting não precisava do penalti e isso fica por outro. E não há penalti. Eu acho que não era, mas pronto. Também o Sporting não precisasse do penalti para nada. O Sporting tinha o jogo muito bem controlado. Agora quero ver se o Palhinha ou se o Fábio Veríssimo escreveu no relatório o Palhinha, mas chamou-lhe não sei quem, filha da mãe, não sei quê. E se agora Cláudio Santos vai suspender o jogador, porque há uns tempos atrás o Brahimi foi suspenso por palavras em francês que não são perceptíveis, mas foi suspenso. Agora vamos ver se o Conselho de Disciplina vai ter o mesmo critério ou não em suspender o Palhinha. E uma coisa, Jorge, tenho uma coisa para ti, está aqui, a próxima vez que eu te vejo... Espetáculo. Temos queijo de São Miguel, ainda é o rescaldo da derrota do Sporting contra o Santa Clara. Vamos agora... nos encontramos.
Vamos agora a um breve espaço comercial. Voltamos já de seguida com a análise ao Bessade Futebol Clube do Porto. Fique por aí, nós voltamos já. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. O Futebol Clube do Porto transformou uma desvantagem inicial numa goleada por 4-1 em Oeiras sobre o Bessade, somando assim a 13ª vitória de seguida na Primeira Liga de Futebol, em que é líder destacado. A fazer uma campanha irrepreensível, com apenas 2 empates consentidos, a equipa orientada por Sérgio Conceição chega aos 50 pontos, mais 3 do que o Sporting. Evanilson foi o marcador de serviço, 3 golos, um hat-trick para o jogador brasileiro, mas houve muitos outros jogadores no Futebol Clube do Porto que fizeram a diferença. Bruno Ferreira, gostaste do Futebol Clube do Porto? Eu gostei, eu acho que temos que dar a palavra ao Bolonenses, ao Bessade. A Bessade entrou forte, entrou muito agressivo. Se entrasse assim, se calhar não estava na mesma posição do que normal. Ao que está neste momento, a Bessade entrou muito bem. Eu sabia que isto ia ser um jogo muito difícil. E foi. Para já, mais um jogo em que o Diogo Costa sofre um gol sem fazer defesa nenhuma, né? É quase impossível. O rapaz não faz defesas e sofre golos que não tem culpa. Eu acho que neste momento o Porto é necessário ir ao mercado. Não sei se eles vão promover algum defesa direita ou não. Acho que era bom verem. Eu acho que o Sarabia, como eu disse na semana passada, não vai ficar e parece que não vai. A promoção do Mendes, da equipa B, eu acho que era bem bom para a defesa esquerda, porque o Wendel continua a deixar muito a desejar, mais no jogo fraco do Wendel. Agora temos de falar também o Fábio Vieira. O Jorge mencionou o Bragança com o perfume do futebol, mas também o Fábio Vieira tem um perfume diferente, mas um perfume muito eficaz. Mais um jogo, 3 assistências neste jogo. Eu acho que é o jogador que tem mais assistências em menos tempo de jogo, que é 70 minutos. Eu acho que ele está, mesmo a cada 70 minutos, está a assistir a um golo. Mais um bom jogo do Vitinha. O Evanilson, como eu disse neste programa, desde o início é o melhor finalizador do Porto e neste momento está a provar que é um grande ponta de lança e só está a chegar ao seu potencial todo. O PP, que levou porrada do Bolonenses SAD durante o jogo, fez um esforço tremendo para jogar os minutos que jogou, a defesa de direito. Eu acho que é um jogador que está agora a perceber o que é o Futebol Clube do Porto, o que é o ADN do Futebol Clube do Porto. É um jogador que está neste momento a subir de produção. E espero que agora, eu também quero ouvir os meus colegas sobre o golo invalidado ao Taremi, se foi bem ou mal. Vai ser curioso ouvir, porque na imprensa não se ouve nada. Bruno, antes de irmos lá, o Futebol Clube do Porto está preparado para perder Luís Dias, que até falhou um penalti. Acha-se que a equipa já criou automatismos para superar aquele que é, sem sombra de dúvida, o melhor jogador da Liga Portuguesa? Eu estou na posição de dizer aqui no programa que o único clube neste momento do mundo que pode comprar o Luís Dias
é o Newcastle, e se vier com 80 milhões de euros para bater ao cláusula, mais ninguém. Ele é um jogador que vai sair provavelmente no fim da época. Se o Porto tem alguém dentro do plantel para o substituir, claro que não tem. Luís Dias é um jogador, neste momento, eu acho que nós os três concordamos, é o melhor jogador da Liga neste momento. É um jogador fora de série, é um jogador que faz a diferença e não podemos dizer que há outro dentro do plantel que pode fazer o mesmo que ele. Cristiano Libório, como é que viste este BSAD Futebol Clube do Porto e já agora o gol de Taremi? É bem anulado? Ok, eu vou começar com várias coisas. Número 1, viu-se que o Evanilson é um jogador que pode dar outro sabor, outro recheio à frente de ataque do Porto com continuidade de jogo. Mostrou neste jogo. Eu penso que qualquer equipa que ganhe ao Bessade, ou quando o Bessade perde, para mim, é uma coisa boa, porque eu não concordo com o moral e a criação daquele clube, que aquilo não é o Belenenses. Portanto, eles perderem para mim faz pouca diferença. Neste caso, gostaria que eles tivessem ganho, mas isso é outra coisa. O Bessade entrou agressivo, mas quase violento, e viu-se da maneira que até o jogador que tem um nome engraçado, o Sithole, da maneira que ele estava a jogar, e outros jogadores da mesma situação. Já vimos outros jogos assim, até alguns jogadores dos três grandes a entrarem em jogos da mesma maneira e não serem dados cartões amarelos ou vermelhos tão rapidamente. Nós já falamos que às vezes os clubes, entre aspas, de categoria mais baixa, são mais rápidos a gramar com os cartões. Neste caso eu concordo com certos cartões neste jogo, porque o Bessade entrou ridiculamente violento em certas jogadas e o que aconteceu já em outros jogos. Em termos do gol do Taremi, okay, isto é uma situação muito idêntica à do Estoril Porto. Eu sei que são jogos diferentes, que são árbitros diferentes, claramente, e não vou estar aqui a falar de arbitragens, mas o que o árbitro aqui faz é ele apita antes da bola entrar de novo na baliza. O que aconteceu no jogo com o Porto, com o Estoril. Ele apita antes da bola entrar. Já só viu o apito. E pode toda a gente ver a repetição. Automaticamente ele apita falta, é falta. E o VAR já não vai rever. Ele não deixou a jogada correr. O que é um absurdo, não é? Ele não deixar a jogada correr. Mas se ele viu falta, ele apitou. Se olharmos às repetições e se olharmos ao jogo mais recente, em comparação, e se vamos dizer, okay, e agora mais para o Bruno, né, o meu colega aqui do programa, que o Taremi levou a cotovelada do defesa do Estoril, que o Evanilson foi empurrado e que o gol devia ter sido invalidado. Pronto. Okay? Se vamos concordar com o Bruno nessa, também temos que concordar aqui, porque vê-se a repetição que mete as duas mãos no jogador. Agora, se eu penso que o árbitro fez bem em apitar logo e não deixar a jogada correr e ir ao VAR, eu vou dizer que não concordo com isso. Até hoje houve outro jogo entre o Milão e o Spezia, em que o Milão marca um gol, mas o árbitro apita, não percebe que a bola não deu lei a bola entra, marca gol, e ele vai pedir desculpa aos jogadores e teve que vir marcar a falta. Okay? Os árbitros às vezes fazem isso. Aconteceu no jogo do Estoril, foi um pouco rápido no gatilho, e neste jogo talvez foi um pouco rápido também. Mas ao ver a repetição, se vamos pela lógica, que tinha a cotovelada, que houve empurrões, aqui também se vê as duas mãos. Eu penso que o Porto ia ganhar de uma maneira ou de outra, eles estavam a carregar muito forte. Houve golos que até eles marcaram que o árbitro deixou correr e que depois viu-se que foi em fora de jogo. Ganharam 4-1, podiam ter ganho muito mais. Penso que o Bessade, da maneira que entrou, super agressivo, quase violento, via-se que ia haver vermelhos no jogo. Fiquei surpreso quando marcaram primeiro. Nota-se fragilidades na defesa do Porto. O Porto pensou que também vai ter que ir buscar pelo menos alguém para substituir o Wendel. Concordo com o Bruno, claramente, e neste caso agora um defesa direito também, e não diria um central também, por causa das opções que tem. Mas penso que o Porto ganhou, a arbitragem não foi má, parabéns ao Porto, fizeram o que tinham que fazer contra uma equipa que não tem demonstrado ter qualidade para estar na Primeira Liga. Jorge Montes, o teu comentário
a esta vitória do Futebol Clube do Porto contra o Bessade? Uma vitória justa, natural, do Belenenses fraco, como o Cristiano está a dizer e o Bruno também disse. O Belenenses entrou violento, não foi agressivo, foi violento, a entrar com intensidade a mais que a conta. O Porto está bem, está a jogar bem, está junto, é uma equipa compacta que sobe bem, defende bem. O Belenenses inesperadamente marcou o gol aos 13 minutos contra a corrente do jogo. Mas vi logo também, nós todos vimos, eles também viram, que era uma questão de tempo e o Porto iria retificar o resultado. E fez-o aos 36 minutos, penso eu, sim, aos 36 minutos empatou, e depois foi só o Porto a carregar. O gol do Taremi para mim é gol, não devia ser invalidado. O Porto podia ter ganho por 7, 8, 9, 1. Quero realçar o que os meus colegas já realçaram, mas nunca é demais, porque eu faço isso com o Sporting. O Fábio Vieira, o Vitinha, 2 miúdos novos que estão muito bem, estão já confirmados, já é sucesso, já vai ser uma questão de continuação, mas queria realçar também a estreia dos jogadores do Sub-23, o Gonçalo Borges e o João Mendes, que também fizeram a estreia para a equipa do Porto, e eu não estava atento a isto, agora há uns meses já estou. O Porto está a fazer um excelente trabalho e eu não estava a perceber. Um excelente trabalho também com a prata da casa. Isto eu sei, e é aqueles males que vêm por bem, por falta de disponibilidade financeira, obrigaram-nos a isto, tanto ao Sporting como ao Porto. Mas é males que vêm por bem, ainda bem. Estamos a dar oportunidades aos clubes, aos jogadores portugueses, e isto é jogadores de seleção, todos eles, todos os nomes que eu referi, é jogadores de seleção. Faço das palavras do Cristiano as minhas palavras, quero ver o Bessade desaparecer, não faz sentido este clube. Nem nas espirituais faz sentido. Não tem sócios, não tem campo, não tem adeptos, não tem... É uma vergonha este clube estar na primeira divisão. Espero mesmo que desapareça do placar do futebol. E é assim que eu vi. Obrigado, Jorge Montes. Antes de encerrarmos, fizemos aqui a análise da jornada, mas vamos agora saber pela voz dos nossos comentadores quais foram os aspectos mais positivos e negativos desta última semana futebolística. E eu começo pelo Bruno Ferreira. Bom, outra coisa que eu queria fazer nota, que eu me esqueci, que o Kalila também devia ter visto o segundo amarelo no penalti que o Luís Dias falhou, mas não foi. Dá crédito ao guarda-redes, pá, ele não falhou, o guarda-redes é que defendeu, e foi uma grande defesa. Tens razão, foi defendido, não foi falhado. É foi falhado. Pronto, enganei-me na palavra, mas é isso mesmo. Agora, o meu topo é o Ivan Nilsson. A primeira vez na sua carreira conseguiu um hat-trick no jogo. Está a mostrar mais que é o alvo do ataque. O Taremi ajuda muito, mas o Ivan Nilsson é o jogador que finaliza. O baixo da semana, mais uma vez, é mais do mesmo. É Cláudia Santos, com uma suspensão ridícula ao Sérgio Conceição, uma coisa que aconteceu o ano passado, na época passada, e agora lembrou-se para dar um castigo, uma multa, e todos nós sabemos que não acaba aqui, porque ela só tem olhos por um clube e um clube só. O seu ex-namorado, que era o ex-presidente da Liga, já veio dizer que ela foi nomeada para fazer exatamente o que tem feito nos últimos meses, desde que ela tomou posse, é prejudicar um clube, que é o Futebol Clube do Porto. Ela só ataca um clube e pouco mais. Obrigado, Bruno Ferreira. Vamos passar ao Jorge Montes, o topo e o fundo. Queria só realçar que estou super esperançoso e ansioso para ver os jogos da Taça de Portugal. Não fizemos referência a isso. Deve ser para o Benfica não está lá, não se fala nisso, não é, Bruno? Mas estou zero para te enfrentar. Já lá vais tu outra vez. Estou zero para enfrentar o Porto. Vai ser 2 jogos interessantíssimos, que as melhores equipas a jogar futebol em Portugal. O melhor da semana, para mim, é o Ruben Amorim como líder, a forma como lida com os jogadores, em amizade, em disciplina e rigor, com exemplos que marca toda a sociedade do futebol de Portugal.
O pior é, na verdade, como o Bruno, o tempo que o Conselho de Arbitragem demora a tomar para decidir castigos sobre palavras e atos. Não é que o Sérgio Conceição não merecesse, ele chamou gatuno, chamou filho ao árbitro, o homem tem que ser castigado. E pronto, é isso. O pior é o Conselho de Arbitragem nos castigos, de uma época para a outra. Se o Sérgio Conceição não tivesse no Porto, como é que ele cumpria o jogo? É incrível. Vamos agora ao Cristiano Libório. Topo e fundo para ti, Cristiano. Eu vou dizer o fundo primeiro, até foi nós todos no nosso chat que nós temos, estávamos a conversar da mesma coisa. A disciplina em Portugal, os castigos são dados muito tardios, não faz grande sentido, e eu vou dizer, não só porque também envolveu o treinador do Benfica há pouco tempo atrás, mas as coisas têm que ser feitas com tempo e antecedência, não com meses de atraso. E se eles merecem, porque para mim merecem, todo o homem que fala a outro profissional de trabalho da maneira que alguns dos nossos treinadores falam, eles deviam ter mais do que o tempo, deviam ter um ano de castigo ou mais, ok? Porque não se pode estar a falar para adultos assim. Nós somos pessoas civis e se o futebol nos faz falar desta maneira, temos que reavaliar as nossas prioridades como seres humanos. Em termos de ponto alto, eu tenho dois. O Paulo Bernardo ser titular, ok? Excelente ver o miúdo da equipa B começar também mais pelo treinador, não é? Mas fez um jogo excelente. E o Rubem Dias, que com o Ronaldo fizeram parte do FIFA Pro Men's World 11, ok? Rubem Dias, que nós somos jogadores do Benfica, vê das escolas do Benfica, é excelente ver dois jogadores portugueses neste 11, ok? E é tudo. Obrigado, Ricky, Cristiano. Dás-me 30 segundos, Ricky. Não. 15, vamos lá então. Ok, era só para dizer que isto das redes sociais faz um impacto tremendo no futebol, na vida social, em todo o lado. Mas em breve, eu tenho esperança que em breve vai haver leis, vai haver regras para as redes sociais. Podemos falar do Benfica, do Sporting, do Porto, mas queria aqui falar só do nosso programa, um programa aqui comunitário, em que na verdade as pessoas atrás do teclado mostram as pessoas que são. Ofendem os outros, dizem bacuradas e uns inegrumes que andam aí na sociedade que não fazem nada e que atrás de um teclado dizem as besteiras todas. Mas os cães ladram e a caravana passa. Obrigado, Jorge Montes. Vamos agora à pergunta da próxima semana. Será que o balneário do Benfica está unido? As notícias sobre Luís Filipe Vieira são prejudiciais ao desempenho da equipa? Esta é a pergunta para a próxima semana, já que a situação do maior clube, o mais titulado dos clubes portugueses, não fica indiferente a toda esta situação. Já sabe, pode enviar-nos a sua opinião através do nosso e-mail, cantodireto@spttvchannel.com ou então através do Facebook em SPT Television Channel. Caros comentadores, é sempre um prazer estar na vossa companhia e eu vou rapidamente, um por um, deixar-vos despedir. Começo pelo Bruno Ferreira. Boa noite a todos. Mais uma vez, cuidem-se a si próprios e a todos os vossos familiares. Nós fizemos isto para dar uma graça a vocês. Se vocês não gostam, paciência. Vamos então ao Cristiano Libório. Pessoal, boa noite a todos. Obrigado por terem estado comigo na minha casa destes dias no programa. E uma boa semana para todos. E até segunda temos muito futebol ainda para ver e para comentar e para desabafar. Venham elas, para mim está-se bem. Good Jorge Montes, vamos lá então. E vai daqui um desabafo. Para 99% dos nossos telespectadores e mesmo para 4 ou 5 energúmenos, boa noite para todos. Ok, meus amigos, é uma vez mais um prazer levar até si este Canto Direto. Fique bem, até para a semana, cuide-se. Este programa teve o apoio de Seabra Foods,
Sky Realty e Associates.